dando mais um passinho para dentro através de O Poder do Agora, para que a gente possa continuar a se aprender, a se observar. E aí, tu tá curtindo tudo que a gente vivenciou na semana passada? Inclusive o quanto estava ligado, né? O conteúdo de terça com o de quinta-feira, para que tu pudesse lá na terça-feira, tu pôde perceber mais um pouquinho sobre as emoções ali, o predomínio, deixa eu ver o que mais aqui que a gente falou, o pensamento, a atitude do pensamento, a reação do pensamento, a influência da emoção no nosso corpo, no pensamento. Com a quinta-feira, a gente pôde trabalhar lá com o livro da Permissão para Sentir. A gente pôde trabalhar também um pouquinho da questão das emoções, a atenção e a memória e o aprendizado, o quanto o estresse, o quanto a emoção atrapalha em todo esse processo de aprendizado. Hoje, dando continuidade a tudo isso, olha como é bem entruncado, é bem entrelaçado, bem ligado, bem coligado uma coisa com a outra. A emoção que nós vamos falar hoje, emoção em relação à reação do corpo com a mente. Então, o que o poder do agora traz, levanta a bola, vem lá, do outro lado, a permissão para sentir, dá mais um passinho para dentro. Então, se tu tiver a oportunidade, te inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, acompanha essa jornada, vai tomando consciência aos pouquinhos, né? São sempre conteúdos curtos, 30 minutinhos, 20 minutinhos, para que tu possa assimilar, respira, não pira naquela situação. Sempre que tiver alguma outra prática, faz alguma das práticas do Ho Oponopono emocional de sexta-feira, tem sempre um Ho Oponopono novo lá, para que tu possa realizar. E, se possível, me acompanha nas lives de segunda a sexta-feira, às 7h29 da manhã no TikTok, onde eu estou trazendo debate e ajudando as pessoas junto a resolver as suas questões, utilizando aquelas situações. Um pouco a gente está trabalhando com esses conteúdos lá, mas muito mais trazendo a resolução das situações que as pessoas trazem da vida, do dia a dia, da vida como ela é, para que a gente possa, então, colocar em prática todo esse conhecimento maravilhoso. É um prazer, então, recebê-la. Curte, te inscreve no canal, comenta, compartilha, para que isso possa ir aumentando, para que mais pessoas possam ser tocadas, mais pessoas possam entrar em contato com esse conteúdo maravilhoso e experienciando tudo isso. Vamos lá, então? Qual é, então, a emoção, a reação do corpo à mente? Vamos pegar esse aspecto que é tão importante, né? A gente precisa aprender, por isso permissão para sentir, a gente precisa trazer para o corpo. Eu digo que nós temos pensamentos, esses pensamentos levam a julgamentos, esse julgamento leva a uma emoção. Se essa emoção, se eu não trago ela para o meu corpo, ela se somatiza em forma de ilusão. Agora, se eu trago para o meu corpo, eu simplesmente passa como um orgasmo. E aí eu percebo o que é aquilo que estava na fantasia, eu compreendo. Por exemplo, o Oscar ele não sabia fazer direito ao arremesso de 3 pontos. Ele terminava o treino, ele ficava lá e virou mão santa, não porque a mão dele foi abençoada, porque ele simplesmente treinava, a ponto de acertar todas as bolas. Bateu a bola na mão dele, na linha dos 3 pontos, era a cesta certa. Então, por que a gente não pode treinar também as nossas emoções? Ao invés de eu ser levado a uma situação de que às vezes a minha barriga está lá tremendo, mas o que é isso que está acontecendo? Eu estou com medo? Eu estou com ansiedade? Eu estou com irritação? O que é isso? A gente precisa entrar em contato com o nosso corpo, familiarizar, rotular, compreender, aprender a gerir essa emoção para que eu possa então seguir em frente. Vamos lá, o Eckhart Tolle, então, nesse material dele do Poder do Agora, traz então sobre essa forma bem bacana de perguntas e respostas. Se uma pessoa perguntou para ela, e quantas emoções? Elas nos denominam, elas me dominam muito mais do que a minha mente. A mente no sentido, aqui é a resposta dele, a mente no sentido em que emprega o termo, não é apenas o pensamento. Ela inclui as nossas emoções, assim como todos os padrões e reações mentais e emocionais inconscientes. E aqui no próprio livro do Permissão para Sentir, ele traz de que algumas vezes a gente acha que a mente está dissociada das nossas emoções. Está tudo junto ali, misturado. Só que a questão é de que uma está numa parte do nosso córtex e outra está em outra parte do córtex. E eu preciso aprender a dominar também esses caminhos neuronais. Então a emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer um reflexo da mente ao corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo, a raiva. Então normalmente tu começa a perceber a raiva. Se tu pede agora para o teu corpo, como é que é sentir a raiva? Prontamente o meu abdômen se contrai. Então significa de que aqui a raiva eu já venho para uma situação no abdômen. E aqui a gente pode olhar também um outro material do Eckhart Tolle, que ele traz aqui, por exemplo, do Joe Dispenza, que ele traz nesse livro dele do Sobrenatural, ele traz aqui algumas figurinhas, e nessa figurinha ele traz aqui, por exemplo, ó, o abdômen aqui na região do umbigo, ele traz as emoções acumuladas, energia estagnada de culpa, vergonha, sofrimento,
indignação, carência e vitimização. Já a que fica no plexo solar, ali na boca do estômago, ele traz a competição, controle, impaciência, ego e autoengrandecimento. Todos eles, se de alguma maneira eu estou desequilibrado, sem sombra de dúvida me traz a raiva. E aí o que demonstra, então, toda essa contração abdominal. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de nos encontrarmos sob uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos de medo. Da mesma maneira como eu trouxe também na quinta-feira da semana passada, aquele aspecto do cortisol, né? Então o corpo está encontrando uma situação, ele larga, o cérebro responde secretando cortisol, o hormônio do estresse. E isso inibe o meu córtex pré-frontal de eu pensar e de eu buscar de uma maneira mais ampla soluções. Já quando a gente tem uma cognição maior, como a gente viu naquele filminho Sem Limite, ou Lucy, onde eles, através de uma droga, eles simplesmente tinham maior expansão, e com maior expansão eles conseguiam enxergar o todo, ao invés de ficar limitado naquela situação de medo. E aí, nessa situação de limitação, eu vou para as minhas 3 reações do meu cérebro mais básico, meu cérebro reptiliano, que é a reação, lutar contra aquela pessoa, a paralisia, eu simplesmente parece que tô morto, me submeto, ou a fuga, pernas para que te quero. Então aí eu vou voltando aos minhas reações mais primitivas. Agora, à medida que eu vou evoluindo, eu posso ir compreendendo, então, todo esse conjunto de atitudes, percepções, emoções, para saber efetivamente como lidar. Faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos de medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo, que eu acabei de falar, esses aspectos hormonais. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos a nossa emoção. Por isso que eu trago, então, e que o Eckhart Tolle trouxe essa percepção tão importante da gente aprender a se observar. Quando eu aprendo a me observar, eu percebo, opa, meu abdômen está se contraindo. Espera só um pouquinho, deixa eu ver, existe alguma situação externa que realmente me coloca em risco? Não, não tem. Qual foi, então, a atitude, pensamento, comportamento que eu passei que está me levando a isso? Ah, foi aquele comentário, aquele julgamento daquela pessoa. Eu interpretei que estava sendo agredido. Ok, então aqui eu estou começando então a perceber quais são as reações do meu corpo às minhas percepções. Olha que legal. Quanto mais identificados estivermos com os nossos pensamentos, com a coisa que nos agrada ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Ou seja, quanto mais desconectado do eu, do aqui e agora eu estiver, mais eu vou nutrindo. De novo, aquela situação, né? Como o algoritmo aqui da rede. São de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Esse pensamento leva um julgamento, o julgamento leva uma emoção. Se essa emoção eu não trago para o meu corpo para fazer a prova real daquilo ali, como a gente tinha nas contas de matemática, multiplicação, como é que é a prova real da multiplicação? É a divisão. Como é que é a prova real da adição? A subtração. Então mesmo eu tenho que fazer no meu corpo. Veio ali aquele pensamento, levou para o julgamento levou para uma emoção, traz para o corpo. Corpo, como é que é sentir essa emoção? Faz sentido? Isso como é que é causar? Como é que é sofrer? E aí eu posso ir criando, então, formas e formas de reagir, mas tendo mais controle. Era o que os estoicos já faziam antigamente, gente. Por que nós, agora, nesse tempo moderno todo, a gente não vai fazer? Bora aprender, cada vez mais. Agradar juntos aqui a consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-la em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. E aqui, gente, eu convido vocês a começarem a entender. Então, se vocês ainda não estão acompanhando os conteúdos de segunda-feira, assistam lá a Linguagem do Corpo, onde eu trago exatamente isso. Toda a somatização das emoções, daqueles pensamentos, atitudes e comportamentos que eu não estou trazendo consciência para o meu corpo, ele vai se retroalimentando, ele fica como fermento, ele vai aumentando, até ele paralisar. Dói o ombro, dói o pescoço, dói o abdômen, vira uma doença. Toda essa doença é a somatização daquele pensamento de forma repetitiva, daquela emoção de forma repetitiva. Então, gente, para a gente não precisar aprender pela dor, aprender pelo pior, vamos aprender pelo amor. Vamos começar a perceber, então, que atitude, comportamento, emoção eu estou causando em mim para que eu possa, antes de sofrer algo pior, eu poder fazer a mudança disso daqui.
Muito tem escrito a respeito disso nos últimos anos. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha se manifestar como acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si mesmas, mesmo sem ter consciência, sem falar sobre o assunto, são as mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente. Por que acontece isso, gente? Vamos lá. Nós temos aqui o universo é mental, nossa mente é mental, nosso coração é um campo magnético. Então, nosso coração, a nossa alma quer passar por aquela experiência. Quanto mais eu vou negando, mais eu vou aumentando aquele campo. Quanto mais eu vou aumentando, o mesmo é a questão do bullying. O bullying eu chegava e eu tinha um bullying com uma pessoa só. Mas aquele bullying com uma pessoa eu comecei a negar. Negar, negligenciar, excluir. Fui negando, negando. Aí aquele bullying passou para o outro coleguinha, que passou para outro amiguinho, e um outro lugar, um outro estabelecimento que não tem nada a ver. Eu mal cheguei, as pessoas já estão fazendo bullying com aquilo que mais me incomoda. Significa de que eu tenho que mudar, então, aquelas 10, 15, 20, 50 pessoas ao meu redor que estão falando aquilo, ou eu tenho que perceber que aquilo eu estou atraindo de alguma maneira, é uma emoção, uma atitude, um comportamento que está agindo repetitivamente na minha mente, e eu preciso, então, sentir ele. Acessa aqui no meu YouTube, na playlist Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, e sente qual é a emoção que está te dando. Ah, eu não sou bom o bastante. Ah, eu sou feio. Ah, eu tô com raiva, julgamento. Seja lá qual for a emoção daquilo lá. Sente essa emoção. Se não tem emoção, me escreve. Ricardo, eu tô me sentindo culpado, eu tô me sentindo aqui excluído, eu tô me sentindo traído. Coloca qual é a emoção lá que está te sentindo, eu vou ter o prazer em gravar para que tu depois possa praticar mais. Mas a gente precisa ir percebendo que esse é o propósito, sentir no corpo para dar sentido. E eu tenho certeza disso porque eu já passei por isso, gente. Quando eu sinto, depois eu posso olhar com compaixão para aquelas pessoas. Primeiro, o campo eletromagnético vai deixar de existir, elas simplesmente vão deixar de sentir a atração de fazer aquilo. Porque quando aquilo não causa mais nada no outro, não tem mais o tesão de causar. E como não tem mais o tesão, elas simplesmente vão deixar de fazer aquilo. Tu já te livrou do bullying. Nessa situação, tu também vai aprender a compreender tanto quem está causando bullying quanto quem está sofrendo bullying. E aí tu vai ter mais compaixão para poder ajudar aquela pessoa que está sofrendo algum bullying a ensinar ela como ela sai daquela situação. Não é agredindo o outro lá que está causando, é simplesmente ela fazendo uma mudança interna que ela vai poder então sair daquela reação emocional e ganhar maturidade, ganhar musculatura emocional. Bora! Então, com frequência, sem qualquer motivo. A razão é de que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente para as outras pessoas. Isso aciona a raiva latente que elas trazem dentro de si. E aqui o que acontece, né? Lei do espelho. Então, eu estou com raiva, não estou dando permissão para eu sentir a minha raiva, preciso atrair alguém que demonstre também essa raiva, essa situação, para que eu possa então ver como é sofrer isso, para eu perceber como eu poderia estar causando isso, para que eu possa me arrepender e tomar consciência. Uau, na verdade essa raiva havia por trás um aspecto de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade, e para eu não me sentir completamente vulnerável, eu simplesmente achei melhor causar isso daqui. Aquele velho padrão, né? Melhor defesa é o ataque. Mentira, gente. Melhor defesa é eu aprender a compreender aquela situação que eu posso estar entrando em um combate, para então que eu saiba realmente o que fazer naquilo. E não eu sair reagindo impulsivamente, emocionalmente. Então, se você tem dificuldade a sentir as suas emoções, comece concentrando a atenção na área da energia interior do seu corpo. Como eu trouxe, falou em raiva, aonde que tu sente? Falou em tristeza, aonde que tu sente? Os ombros já baixam aqui. Falou em angústia, já vem um aperto no peito. Então, começar a ir identificando aonde no teu corpo cada uma dessas emoções ela vai se manifestando, para que aos poucos tu possa ir associando. Então, eu já sei o que é emoção, agora eu preciso saber qual é o gatilho, o que me causa isso daqui. E o que eu devo fazer, então, depois, qual é a musculatura de que eu devo ter para que eu saiba como fazer diferente. Mais ou menos como na questão dos atletas, né? Pega um fisiculturista, por exemplo, ele teve que ir fazendo vários exercícios para ir identificando cada partículazinha de músculo e saber qual é o exercício que fazia aquele músculo ter o enrijecimento.
o mesmo nós temos que fazer com as nossas emoções. Perceber onde elas somatizam o nosso corpo para que eu possa então compreender tudo isso. Por exemplo, se eu soubesse que a raiva, a não expressão da raiva, ela somatizaria na minha vesícula. A raiva acumulada na minha vesícula me formou pedras na vesícula. E aí, como eu ainda não tinha conhecimento disso, eu tive que tirar a minha vesícula porque ela poderia então fazer uma dessas pedras ir para o meu fígado e aí entupir o meu fígado e aí ser um problema muito maior. Agora, hoje, eu já tomo consciência. Cada vez que eu entro numa situação de raiva, eu trago o corpo, como é que é sentir raiva, para não ir acumulando energeticamente isso e não causar outras pedras no meu fígado. Isso a gente vê lá na segunda-feira, na linguagem do corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Outro questionamento aqui. Você diz então que a emoção é reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois, quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. E aqui o Eckhart Tolle traz o seguinte: se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. O corpo ele sempre traz uma resposta confiável, porque o corpo ele aprendeu de uma maneira inconsciente. A parte inconsciente ele simplesmente recebeu do 0 aos 7 anos, por exemplo, ele recebeu como ele estava em onda teta. Então ele absorvia tudo aquilo lá, ele traz a memória genuína dessas situações. Ele não traz uma memória com julgamento, com qualificação. Então o corpo me traz a informação mais precisa. Tanto é que tu pode fazer com o teu corpo o pêndulo humano. Corpo, como é que é o sim? Vai teu corpo para frente. Corpo, como é que é o não? Ele vai para trás. Ou tu pode fazer com as mãos aqui, corpo, meu nome é Ricardo, coloca 2 anéis, pressiona, meu nome é Ricardo, tenta tirar aqui um dedo do outro. Sim, vai estar dizendo que sim. Meu nome é Antônio, ele escapa, porque o corpo, ele mostra o sinal disso. Então a gente precisa aprender a confiar no nosso corpo, gente. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. Ou seja, se eu trago a verdade através do meu corpo vai mostrar qual é a verdade da emoção. O meu pensamento ele é tão lógico que ele é capaz de buscar toda uma justificativa, todo um arcabouço para provar por A mais B como um advogado, provar por A mais B de que aquilo ali não é verdade, mas o meu corpo está sentindo e está mostrando o contrário. Então eu preciso aprender a confiar nesse meu corpo e perceber a malandragem desse pensamento como um todo, querendo se justificar dentro daquela atitude, comportamento, situação. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sobre a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo, como uma emoção. E por isso pode passar a perceber. Então, à medida que eu vou me familiarizando, eu consigo efetivamente perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir o seu observar um pensamento. Ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, ela se manifesta em primeiro lugar no seu corpo. Então, a diferença é de que aquele pensamento ele vai buscar toda uma lógica e tudo mais. E aqui eu continuo divagando, né? Pensando, por isso que o Fernando Pessoa traz aquela frase maravilhosa, né? Sofrimento é muitas vezes sentir mais forte a dor que a própria dor que sente. Então eu estou pensando que aquela dor vai doer. Quem nunca passou, não me lembro quando eu era pequeno, que tinha um mertiolate que ardia. Então eu ficava naquele pensamento, ai meu Deus do céu, vai doer, não quero passar. Isso é estar no sofrimento. Agora, se tu respira, simplesmente passa, aquilo ali vai doer sim, aquela dor vem passar por ti por 2, 3 segundos, passou, limpou, fez a asepsia do local. Agora, eu ficar no sofrimento, eu ficar na negação daquilo lá, é isso que a gente faz com as nossas emoções. A gente fica negando, sentir o medo, sentir a raiva, sentir a tristeza, e quanto mais eu nego, mais eu vou aumentando ela. Traz para o corpo. Deixa o corpo sentir, deixa simplesmente atravessar e ele perceber que o propósito era sentir aquilo ali. Como foi sentir uma raiva? Ok. Agora eu sei de novo, mais uma vez, como é que é sentir a raiva. Eu não quero realizar tal atividade. Ok, agora eu sei mais uma vez como é que é não querer realizar a atividade. Eu tô com tristeza. Agora eu sei mais uma vez como é que é sentir tristeza. Pronto, gente, é muito mais simples do que a gente fica fantasiando. Ok? Bora!
pode perceber. Observar a emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir aqui o pensamento. Aqui a única diferença, na verdade, você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador. A presença é que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. E aí esse é o ponto. À medida que eu começo a observar todos aqueles outros pequenos aspectos, vai começando a ver flash, nossa, agora eu sei como é que é causar, agora eu posso me lembrar naquela atitude, naquele momento, com aquela pessoa, eu causei isso daqui, eu não tinha notado, eu sinto muito, eu me arrependo. Ah, agora eu sei como é que é sofrer, agora eu sei o porquê que aquela pessoa causou isso daqui a mim. Nossa, eu me arrependo também porque eu tenho potencial de ser igual ou pior, eu escolho fazer diferente. Aqui eu vou começando a criar a lógica de como através de mim eu posso filtrar todos esses pensamentos, julgamentos, sentimentos, trazer para uma materialidade para que eu possa então criar uma nova forma de estar com compaixão, com amor, com respeito ao próximo e comigo mesmo. Então observar as nossas emoções é tão importante quanto observar os nossos pensamentos? E aí, Magnata, o que tu acha? Sem dúvida, né? Sem dúvida, sim! Sim, é muito importante, não tem a menor dúvida disso. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exatamente. O que está acontecendo aí? Ô, cabecinha! O que está rolando aí? Qual é o pensamento que está rolando? Qual é a atitude? Qual é o comportamento? Qual é a emoção? O que isso aqui está me fazendo sentir? O que é verdade nisso? O que depende de mim? Da onde que surgiu? O que eu quero com isso daqui? Comece a investigar. Seja investigador de ti. Cadê minha lupa? Sumiu minha lupa. Aqui. Começa aqui, ó. Começa a investigar. Investiga. Aonde está? O que quer dizer essa emoção, essa atitude, esse comportamento? Essa questão lhe indicará a direção certa. Mas não analise, apenas observe. Concentre a sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Sente aquilo. Traz para o corpo, respira, como o enólogo faz para aprender a classificar o vinho, tu vai começar a fazer com a tua emoção. Começa a perceber, ver qual é os meandros, qual é a malandragem dela dentro de ti. Se não há emoção presente, concentre a sua atenção mais fundo no campo do ser, no campo da energia interna do corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Aqui eu estou começando a encontrar o meu ser verdadeiro. Aqui eu estou começando a encontrar o meu cientista, que é aquele que vai estar o tempo inteiro com essa lente observando as minhas atitudes, comportamentos, reações e percebendo, uau, essa atitude levou a esse resultado, essa levou aquele. Assim como quando a gente vai fazer uma receita, gente. Quando tu vai fazer uma receita, tu pega lá, o sal, se eu colocar mais sal, isso daqui, se eu colocar menos sal, se eu colocar mais fermento, se eu colocar menos fermento, se eu colocar mais farinha, se eu colocar menos farinha, se eu colocar mais do ingrediente X, Y, Z, mais ou menos dele, a mesma coisa a gente tem que fazer, compreender as dosagens da nossa emoção, as dosagens da nossa observação, o efeito dela no nosso corpo. Isso é lindo demais, né? É maravilhoso. Então, a emoção em geral representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Não é só o Ricardo que fica energizado, não. A gente tem esses pensamentos, atitudes, comportamentos que também são amplificados e energizados. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém, e não é fácil, né, controlar tudo isso, a princípio teremos condições para observá-la. A emoção quer assumir o controle, assim como o pensamento, a mente quer assumir o controle. E quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Aqui vem uma parte importantíssima, pega essa agora. Então, se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. E o que acontece com isso daqui? Quando é que isso daqui acontece? Quando eu estou com aquele momento de raiva. E aí, então, na raiva, eu escolhi então uma das 3 reações, a reação da agressão. Então, eu fui lá, comecei a bater naquela pessoa. No que eu comecei a bater naquela pessoa, aquela emoção se tornou eu. Eu me deixei ser dominado por ela. O mesmo na tristeza ou medo, quando vem uma situação e eu simplesmente entrei, choque, paralisei. Aquela emoção tomou conta de mim. Então, por isso que os estoicos já faziam, quando eles faziam os testes, os exercícios de se perceber, se colocar nessa situação, a gente aprende, vamos lá, deixa que aquelas primeiras vezes tu vai tomado por isso aqui. Então, tu vem para uma situação de raiva, fantasia ali a situação de raiva, pega um saco de boxe e bate no saco de boxe. Pega o machado e vai rachar lenha. Pega uma enxada e vai carpir uma horta, mas coloca a tua energia naquilo lá. E percebe então essa energia inteira sair para fora. Observa o tamanho do estrago que tu pode fazer. Eu nunca briguei porque esse era o meu grande medo.
Meu medo de eu chegar e causar um dano irreparável a uma outra pessoa. Eu digo, não, não tem porquê. Não tem porquê. Então eu posso fazer diferente, eu posso aprender a lidar com a minha emoção, controlar essa emoção, perceber que aquela situação de que a outra pessoa está chamando não é uma disputa real. Felizmente eu nunca entrei numa disputa real que precisasse ter que entrar numa luta e sempre encontrei outras alternativas. Então a gente pode encontrar outras alternativas. Essa situação é o nosso cérebro reptiliano, é o meu darwinismo ali, né, da luta da sobrevivência do mais forte, querendo agir de uma forma brutal. Mas essa é a única forma que eu tenho de agir? Ou eu sou muito mais capaz do que isso? É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. Como eu digo, né? Vem pensamento, julgamento, emoção. Essa emoção, se eu não aprendi a sentir ela, ela retroalimenta o pensamento. Vem outro julgamento, emoção. E assim eu fico no círculo vicioso, um alimentando o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo, na forma de uma emoção, fazendo com que uma frequência vibratória dessa permaneça alimentando o padrão do pensamento original. É o que a gente vê nos algoritmos ali da internet, né? Então aquele pensamento, aquilo que eu dei mais atenção, ele vai me chamar mais atenção e vai me mandar mais daquele conteúdo. Mandando mais daquele conteúdo, novamente, eu criei o julgamento, que senti de novo aquela emoção que retroalimenta aquele pensamento. E aqui eu estou nutrindo um campo de obscuridade, mais ou menos como aquela camada, como é que a gente chama? Umbral. Mais ou menos como umbral. Eu estou nutrindo umbral. Então eu preciso, eu quero continuar nutrindo umbral ou eu quero ser um ser de luz? Para eu ser um ser de luz, eu preciso elevar a minha frequência. Para eu elevar a minha frequência, eu preciso tomar consciência disso, perceber a ação, resultado, ok, compreendi, e agora como eu quero escolher, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho agora qual é a outra frequência que eu quero vibrar. Então, ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento, ou pessoa que é identificada como a causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento e assim por diante. Aqui, gente, a gente percebe o looping, grande looping que a gente vive. Eu foco, então, na pessoa, no pensamento, na notícia, e não no que aquilo causa em mim. Não está fora a solução, gente, está dentro de cada um de nós. Então, em vez de eu ficar lá reclamando, nossa, porque o jornal falou isso, porque o fulano, porque o Beltrano, para e pensa, o que isso me causou? Eu senti uma indignação. Como é que é sentir indignação, corpo? Depois que tu sentia, como tem aqui na playlist, Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, aqui no meu YouTube, depois que tu sentir emoção, tu vai olhar para aquela notícia e ver, uau, essa notícia foi perfeita. Foi o gatilho perfeito que eu precisava para sentir essa emoção, para me ver livre disso que estava no meu inconsciente e que eu já não estava mais sabendo como lidar. Então a palavra medo é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar de simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante, é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional, embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ela aumenta. Porque o caminho não é se livrar, gente. O caminho é sentir para dar sentido, tomar consciência disso. Quando eu tomo consciência disso através do meu corpo, eu posso então simplesmente amadurecer. É o mesmo que o medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir até eu pegar. No que eu comecei a dirigir, eu passei a informação para o meu subconsciente, o subconsciente passou para o meu inconsciente depois age automaticamente aquela direção. Quanto mais eu vou praticando, mais eu vou sabendo lidar com aquelas adversidades. É o mesmo que no futebol, no vôlei e tudo mais, eu treino para saber lidar com a possibilidade daquela adversidade. Então é o mesmo que nós temos que fazer com as nossas emoções. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante, é de combater ou eliminar o sofrimento emocional, embora ela invariavelmente só consiga cobrir por um tempo, que eu já tinha dito. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma das partes intrínsecas do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Nós não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego imaturo, né? Aquele que está trazendo as memórias da minha infância, que na minha infância eu não sabia como lidar com isso. A mente, então, derruba a sua posição de poder e ser
E o ser se revela em si mesmo, como uma verdadeira natureza da pessoa. Aí traz mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo da gente fazer. Eu acho que não vai dar tempo. Vai ficar comprido? Talvez dê. Aí ele traz aqui mais uma perguntinha. O que acontece com as emoções positivas como amor e alegria? Né? A gente sempre acha, tá, Ricardo, mas tu tá falando o tempo inteiro aqui de sentir as emoções negativas e as positivas. A gente não deve sentir sim, gente. A questão é de que as emoções positivas elas já fazem parte de nós. O grande problema é que o véu se faz das emoções negativas. E aí, como existe esse campo que adora nos nutrir, esse campo umbralino, adora ficar incentivando a gente a prestar atenção no negativo, a gente volta de novo. Por isso que existem os 7 pecados capitais. A gente vai para a luxúria, a gente vai para a vaidade, a gente vai para a avareza. Então são sempre coisas que nos encantam ali, que dão um prazer, uma satisfação, mas é uma satisfação imediata. E o nosso objetivo é perceber que nós estamos para servir a uma consciência maior. E nesse servir a uma consciência maior é um caminho de persistência que me faz aprender a cocriar e a crer naquilo que eu consigo criar e não aquilo que eu estou recebendo de bandeja imediatamente. Aquilo que vem fácil, aquele prazer fácil imediato, é algo que vem uma cobrança cara depois, porque ele me coloca dependente daquilo e não me coloca proativo para eu poder criar alguma coisa. Já a minha criação me demanda sempre uma situação de que eu tenho que colocar energia, mais mas perceber que essa energia está sempre disponível, então eu posso simplesmente de novo me colocar a serviço. E aqui eu vou ter um prazer duradouro, porque eu aprendo então a entrar no grande fluxo da abundância, ser o ser genuíno que eu sou, conectado com uma grande consciência. E não esse ser pequeno, desfrutador apenas do aqui e agora, das satisfações básicas mundanas ali. Então o que acontece com as emoções positivas e alegria? Elas são inseparáveis do estado natural de conexão interior do ser. Sempre que houver um espaço no fluxo dos pensamentos, pode ocorrer lampejos de amor e alegria ou breves instantes de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem, mesmo assim por acaso, nas ocasiões em que a mente fica sem palavras, instigada por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema ou mesmo um grande perigo. De repente, se instala uma serenidade interior. E dentro dessa serenidade existe a alegria sutil, mais intensa, existe amor e a paz. Ou seja, quando eu percebo que tudo aquilo me atravessou, eu consigo sentir essa plenitude. Sentir essa plenitude, eu paro de ficar julgando o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu tenho a felicidade sempre na simples experiência de ser, de viver, de atravessar isso. Então, normalmente, tais momentos têm uma vida curta, pois a mente logo reassume essa atividade barulhenta que chamamos de pensar. O amor, a alegria e a paz não conseguem florescer a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente, para que eu possa, então, encontrá-los em tudo e em todos. Mas eu não os chamaria de emoções. Eles estão por baixo das emoções, em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las, como eu trago sempre, antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim emovere, que significa movimentar. Então a emoção, ela sem sombra de dúvida, é como um orgasmo, é algo que ela precisa se movimentar, passar, atravessar por mim para que eu possa aprender a compreendê-la. Se eu não dou esse espaço para eu sentir através do meu corpo, eu continuo simplesmente, como eu falei do exemplo do filme Matrix, né? Eu posso fazer o download daquele conteúdo, mas sem a prática, sem a materialização dele, eu não vou saber que eu realmente tenho experiência daquilo, só vou saber que eu tenho uma experiência teórica. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser, ou melhor, 3 aspectos do estado ligado ao interior com o ser, de ligação interior com o ser. Assim, não possuem opositores pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dualística, estão sujeitas às leis dos opostos. Isso quer dizer simplesmente que não podem ter o bom sem que haja o mal. E aqui a gente começa então a perceber que as emoções são sempre os 2 lados da moeda. Eu preciso de uma parte para encontrar a outra. Por isso que a gente vive nesse plano as oposições, para que eu possa então, através de mim, integrar essas oposições, integrar esses 2 lados e compreender cada vez mais esse yin e yang que antes a gente enxergava ele separado como uma coisa só dentro de mim. Então eu tenho alegria, tristeza, eu tenho paz, eu tenho liberdade, eu tenho o ruído, tudo isso está dentro de mim.
Só que isso eu preciso sentir para que eu possa compreender que nessa jogada toda não é algo que é bom ou ruim, simplesmente são emoções que estão dentro de mim. Portanto, numa condição não iluminada de identificação com a mente, aquilo que algumas vezes é erroneamente chamado de alegria é o lado geralmente breve do prazer, dentro da alternância contínua do ciclo sofrimento-prazer. O prazer sempre se origina de uma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce no nosso interior. A mesma coisa que proporciona prazer hoje provocará sofrimento amanhã, ou nos abandonará, e essa ausência causará o sofrimento. Então aqui eu já começo a estar percebendo aquele aspecto que eu já tinha trazido algumas vezes, né, de que a minha vida não pode estar pautada em ter minha felicidade, minha alegria, em ter um lugar, em ter pessoas convivendo comigo, em ter bens ou ter um status, e sim como experienciar tudo isso, experienciar lugares, experienciar bens, experienciar a minha relação com pessoas, experienciar o meu status naquela situação. Do mesmo modo, o que costuma chamar de amor pode ser prazeroso e excitante por um tempo, mas é um apego adicional, uma condição de necessidade extrema, que pode vir a se transformar no oposto em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas, passada a euforia inicial, oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se transforma em ódio de repente, assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento. Simplesmente é a ausência, talvez, ou o outro lado daquela emoção que eu estou apenas tomando consciência dela, para que eu saiba de que ambos fazem parte, para que eu compreenda, então, quando a outra pessoa está passando por uma situação assim, e eu possa, então, ajudá-la a dar passos em busca do crescimento. Aqui. Antes de atingirmos a eliminação, antes mesmo de nos libertarmos de nossas mentes, podemos ter lampejos de alegria autêntica, de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior, tranquila, mas intensamente viva. Esses são os aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral obscurecida pela mente, né? A mente adora ficar obscurecendo tudo isso porque ela quer se perpetuar no controle de nós. Mesmo dentro de uma relação normal de dependência, é possível haver momentos onde podemos sentir a presença de algo genuíno, incorruptível, mas serão somente lampejos a serem logo encobertos pela interferência da mente de novo. Você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa muito valiosa, mas a perdeu, ou a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão, também não perdeu nada. Esse algo valioso é a parte do seu estado natural, que pode estar encoberto, mas nunca ser destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá por trás das nuvens. E aí, gente, aqui a gente começa então a perceber de que tudo isso é um processo. Eu vou começando a ter lampejos, e esses pequenos lampejos, a partir do passo da disciplina, persistência, perseverança, eu posso começar então a perceber como eu me coloquei naquele lampejo, como eu me coloquei naquela situação. Ah, foi através de uma respiração, foi através do sentir para dar sentido, foi através da autopercepção, foi através da autoobservação, foi através do questionamento, foi através de um exercício. À medida que eu vou percebendo a forma de que eu me coloco naquilo, eu posso ir praticando mais e mais. E eu percebo de que eu tenho condições de me colocar em situações de prazeres inenarráveis, muito melhores e muito mais saudáveis do que qualquer componente químico pode me levar momentaneamente. Porque assim como eu posso também me colocar, eu saber que depois daquela êxtase toda que eu me coloquei, de que eu vou ter o lado oposto disso, que não é simplesmente um castigo, uma punição, mas simplesmente algo para eu compreender o outro lado, isso também acontece nas drogas. A questão de que nas drogas, como eu não sei como me colocar naquilo lá, eu acho que aquilo é algo que eu preciso para me perpetuar no prazer, porque eu não fui ensinado de que o outro lado, depois da euforia, aquela outra parte de cabisbaixa da tristeza, ela faz parte da mesma emoção. Depois de um lado extremo vem o outro. E assim, à medida que eu vou integrando todas essas polaridades dentro de mim, eu deixo de ficar encontrando sofrimento em querer estar um e excluir o outro. Eu simplesmente passo a perceber que tudo faz parte. Ok? É só mais uma emoção também para sentir. E mais uma emoção, e mais uma emoção. Gente, o vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais longo, mas tem só mais um tópicozinho aqui que eu quero fazer para a gente fechar esse capítulo e depois no próximo a gente poder dar novos passos. Buda diz o seguinte, que a dor ou o sofrimento surge através de desejos ou anseios, e que para
Para se libertar da dor, necessitamos romper as amarras do desejo. Todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro como substitutos da alegria do ser. Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles, não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade, um potencial não preenchido, uma semente que ainda não germinou. Nessa condição, até mesmo o desejo de nos tornarmos livres e iluminados não passa de mais um desejo a ser realizado ou concluído no futuro. Portanto, não busque se libertar do desejo ou adquirir a iluminação. Torne-se presente. Quanto mais presente eu estou, mais eu consigo compreender esse desejo. E aí tem uma outra palestra aqui fantástica. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a colocar no canal. Tem aqui no meu link da bio, tem lá o Linktree. E o último pontinho do Linktree é um canal no Telegram. Então eu vou começar a colocar lá no Telegram esses conteúdos que eu acho que são bacanas da gente poder observar. Um deles tem aqui no YouTube também. Tu vai procurar em Petwork. Palestra Petwork número 058, que fala dessa questão dos nossos desejos. O meu desejo de ser feliz e o desejo da infelicidade também. Eu começo aqui então a compreender os aspectos do meu ego imaturo, da minha criança interior. Nessa situação de que ao mesmo tempo que eu quero a plena felicidade, eu também estou aberto a viver a infelicidade. Como um mecanismo de defesa do sofrimento, da dor, de eu não estar tendo ou sendo aceito ou satisfeito naquilo que eu tanto desejava. Olha como tem coisa mais cabulosa por dentro de nós mesmos. Então, quando eu começo a me tornar presente, eu começo a perceber, inclusive, esses desejos que tinham o antedesejo do sofrimento já prevendo. Esteja lá, presente, como um observador da mente. Em lugar de citar Buda, seja o iluminado, que é o que a palavra Buda significa. Estar iluminado, estar 100% presente, consciente de cada uma atividade, da sua consequência, simplesmente ser o observador, como o princípio da fenda dupla. Seja o observador e deixa o teu corpo, as tuas atitudes, comportamentos serem a manifestação disso. E isso é que tu tem que estar observando. Como é o sentir o sabor, o cheiro, o barulho disso que tu está manifestando. Então, seres humanos aqui. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer, enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Como eu falo sempre, o exemplo do Fernando Pessoa, né? A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. E aí ele fica, então, tornando mais forte a dor do que a dor que sente. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também uma causa principal do sofrimento físico da doença. Por quê? Porque aquele sofrimento emocional vem um pensamento, vem um julgamento, causa uma emoção. E se essa emoção eu não sentir no meu corpo, ela retroalimenta o pensamento daquele sofrimento, como a gente já viu antes. Como a doença, o ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme, até mesmo uma leve irritação são formas de sofrimento. E qualquer prazer ou forte emoção contém em si mesmo a semente do sofrimento. É inseparável o oposto, o que se manifesta com o tempo. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou drogas para ficar alto, sabe que o alto se transforma em baixo, que o prazer se transforma em alguma forma de sofrimento. A maioria das pessoas também sabe, por experiência própria, que uma relação íntima pode se transformar de modo fácil e rápido de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Então, vistas de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda. São partes de um sofrimento que está oculto e inseparável do estado de consciência identificado como a mente. Existem dois níveis de sofrimento, que você cria agora e o que tem origem no passado, que ainda vive em sua mente e no seu corpo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado, é sobre isso que nós vamos falar a seguir. Então aqui a gente já começa a entrar no nosso próximo capítulo, depois a consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Ok? Obrigado a todos por mais esse conteúdo fantástico. Desculpa a gente ter sido um pouquinho mais longo, mas esse era um pouquinho mais cabuloso realmente. Era importante a gente pegar todo o fio da meada. Se tu gostou, te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, diz como é que está sendo, alguma observação, algum ajuste, algo que tu deseja, alguma dúvida, para que a gente possa continuar explorando tudo isso. E se tu quiser entrar nos debates para poder aprofundar, tem um grupo Qual a Função do Problema, que ocorre quinzenalmente nas segundas-feiras, às 19h20 da noite, horário de Brasília, ou tu pode também participar das lives de segunda a sexta-feira no TikTok, onde lá eu trago algumas perguntas e respostas, principalmente nas sextas-feiras, 7h29 da manhã. Obrigado pela atenção, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelo carinho, obrigado pelas perguntas. Nos vemos novamente na próxima terça-feira. Fui, um abraço.